tarde, dando continuidade ao nosso evento, apresentaremos agora o painel 3. Para isso, convidamos o professor Otávio Tourinho, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e convidamos também o professor Sérgio Alonso Lago Alves, do Banco Central. Para moderar este painel, nós convidamos a professora Adriana Amado, professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Neste momento, eu passo a palavra à professora Adriana Amado, desejando a todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos. Nessa sessão, nós teremos o professor Otávio Tourinho apresentando um trabalho sobre dívida pública e crescimento econômico, testes da hipótese de Reinhold e Rogoff, e o professor Sérgio Lago apresentando um trabalho sobre mercado de trabalho com setores heterogêneos. Pelas instruções que eu recebi, cada apresentador terá 20 minutos e, ao final, a gente tem 5 minutos para debate com a plateia. Então, a gente pode começar... Tá, então a gente pode começar... 40 minutos. Me falaram 20, mas 40 melhor. 40 minutos para cada um e 5 de debate. E aí a gente poderia começar seguindo a ordem aqui com o professor Otávio Tourinho. Eu tenho um compromisso 5 horas, então vou ter que sair 4h30 e aí vou ser substituído. Então, quando vocês me virem saindo, não é nada demais, é só em função desse compromisso. Inicialmente, agradecer o convite feito pela Universidade Católica de Brasília e pelo Telecom para o microfone. Eu queria agradecer o convite da Universidade Católica de Brasília e Telecom para participar desse simpósio, em especial ao convite do professor José Ângelo Divino e Freire Maldonado. É uma honra poder estar aqui para apresentar esse trabalho. O título do trabalho original, o trabalho foi feito em inglês, então eu coloquei o título original aqui nas transparências, mas no programa está a tradução do título do trabalho. Esse trabalho tem 2 autores, o Rafael Zangoy e eu, né? E Rafael, ele foi meu aluno, é meu aluno na UERJ. Isso aí eu vou apresentar hoje, envolve desenvolvimento da tese da dissertação de mestrado, da tese de doutorado que ele está desenvolvendo. Esse artigo foi recentemente aceito para apresentação
com a Tantec, em Florianópolis, mas ainda é um trabalho de desenvolvimento. Quer dizer, essa versão que eu vou apresentar aqui é a última, mas nós já fizemos algumas coisas depois que essa versão foi escrita, 2 meses e meio atrás. Eu peço o favor de, se vocês quiserem obter o trabalho, pode ser descarregado desse site aqui, chamado ResearchGate, lá na minha página, mas ao se citarem, tenham cuidado de ressaltar que é apenas uma das versões. A gente está preparando uma nova versão, com alguns resultados que a gente obteve depois de estar reportado aí. Uma pequena observação, né, que no título do trabalho aparece o nome da Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff, mas quer dizer, isso é só para destacar, né, que ele se reporta a uma controvérsia, né, centrada nesses dois autores, né, sobre o efeito de dívida pública sobre o crescimento econômico. Né. Nós apresentamos esse estudo como um teste dessa hipótese que eles levantam nesse trabalho. Se bem que esse efeito da dívida pública no crescimento, acho que é anterior à própria colocação deles, divulgação deles desses resultados, mas, vamos dizer assim, a discussão ficou famosa por conta do artigo deles de 2010, livro deles de 2010. O sumário que eu vou pretender fazer aqui, eu vou fazer uma pequena introdução, depois vamos falar sobre a metodologia que a gente utilizou, do modelo propriamente dito da base de dados, depois vou falar um pouco sobre a análise empírica, inicialmente as propriedades dessas séries contidas na base de dados, e em particular das relações de longo prazo, né? Em seguida vamos falar dos resultados, que é do modelo de curto e médio prazo, e finalmente as conclusões. Introdução, então, qual o motivo do nosso interesse por esse assunto, né? Eu acho que é mais ou menos claro que a crise de 2009 do subprime, 2008, começou em 2008, mas talvez se agravou em 2009, provocou uma grande recessão mundial, né? E essa crise estava centrada no problema de endividamento, né? No problema de crédito, né? Inicialmente nos Estados Unidos, mas as repercussões, né, em grande parte, se deveram à extensão dessa crise para as dívidas soberanas de inúmeros países, né? Especialmente na Europa. Então, o impacto, né, desse problema da dívida sobre o crescimento, né, ou a ligação entre a dívida e o crescimento passou a estar na cabeça de todo mundo, né. O nível de endividamento, né, a possibilidade que o endividamento excessivo viesse a prejudicar ou atrapalhar o crescimento econômico, né, se transformou no efeito Reinhardt-Rogoff quando eles publicaram esse artigo em 2010, mostrando uma correlação, uma correlação empírica entre o aumento do endividamento e a taxa de crescimento, mas se tornou particularmente polêmico, né, porque essa colocação ocorreu na mesma época que estava nos Estados Unidos da América do Norte, estava se discutindo a autorização do Congresso para a elevação do nível de endividamento do governo americano. E essa identificação desse efeito foi utilizada por alguns para dizer, olha, se a gente autorizar esse aumento de endividamento, se continuar aumentando o endividamento público americano nessa taxa, o crescimento econômico será prejudicado eventualmente. A isso
A isso respondeu o Krugman, e inclusive acusando a Carmen Reinhart e o Kenneth Rogoff de terem manipulado dados ou conclusões ou metodologia, né, para poder chegar a essa conclusão por motivos, sei lá, políticos ou ideológicos. E aí, várias idas e vindas aí, essa polêmica se estendeu até para a imprensa. Muito bem. Quais são os fatos estilizados que eles apontaram? Né? Eles pegaram uma amostra de 20 países desenvolvidos no período de 1946 a 2009. Né? E eles identificaram uma relação negativa entre dívida pública, o percentual do PIB e a taxa de crescimento do produto. Não apenas nessa correlação negativa, como também propuseram que existia o chamado efeito threshold, né? Ou seja, que quando essa relação superava cerca de 90%, esse impacto negativo do endividamento de crescimento seria maior do que para valores inferiores a esse limite, esse threshold. Não coincidentemente, a dívida americana estava exatamente nessa faixa aí, na época que essa polêmica se instalou, né? Então, achou ser muito importante se tinha threshold ou não tinha threshold, porque o Congresso estava para autorizar o aumento do endividamento público americano exceder cerca de 90% do PIB americano. A polêmica ficou maior ainda quando os economistas da Universidade de Amherst pediram ao Carmen Reinhart e ao Kenneth Rogoff que mandassem as planilhas que eles tinham utilizado para poder identificar esse efeito, né? E depois, examinando a planilha, encontraram lá alguns erros de cálculo na planilha, né? Basicamente somatórios que não pegavam colunas inteiras ou parte das colunas não ficaram de fora. Identificaram alguns países ou alguns dados que tinham sido excluídos do cálculo porque eram sei lá, razões várias, e publicaram um artigo apontando esses erros e sugerindo que a conclusão poderia ser diferente caso eles fossem corrigidos. Isso deu uma polêmica danada, porque Reinhart e Rogoff reconheceram que havia alguns problemas de cálculo, ele deve ter mandado alguém fazer as planilhas lá. A metodologia que eles usaram foi muito simples, uma comparação de médias, basicamente. Mas ponderaram que a conclusão deles não tinha que ser revista por conta desses erros menores. Aí vem a história do Krugman, a controvérsia, e você acha que esse negócio, acho que a parte pública desse negócio sossegou, mas a academia se interessou pelo esse assunto. Disse, olha, tem alguma correlação aí, e a metodologia de análise de planilha não é das mais convincentes, vamos estimar regressões, né? Então vamos usar a econometria para medir esse negócio. E aí houve uma série de estudos que nós resenhamos no paper, e ao examinar esses estudos nós identificamos dois ou três aspectos que chamaram a atenção. Primeiro, que muitos desses estudos usavam subamostras, né? Ou se limitavam a países de desenvolvimento, ou países desenvolvidos, ou países europeus, e na realidade havia muito poucos, talvez só um ou dois estudos que pegavam todos os países, tentavam colocar na mesma regressão todos os países do mundo, independentemente do estágio de desenvolvimento da região onde se localizavam. A outra coisa que a gente identificou é que, em muitos casos, a amostra, do ponto de vista temporal, era muito restrita. Alguns estudos pegavam os últimos, 15 anos, 20 anos, ou então terminavam em determinado momento, antes da crise. Não encontramos nenhum estudo que incluísse os dados da crise da dívida de 2000 e 2009. Né? E nós nos perguntamos, espera aí, mas, sabe, e se fizer para todo mundo com um período suficientemente longo?
E a terceira coisa que nós observamos é que, em muitos casos, eles usavam essa ideia de fazer, ou, em vez de usar os dados originais dos países e dados anuais que estavam disponíveis, eles faziam médias quinquenais, por exemplo. Pegavam os dados de 5 anos e agrupavam, ou então pegavam os países, em vez de considerar os países individualmente, faziam grupos de países. Isso é uma técnica que nós, econometristas, fazemos de vez em quando a gente está assim, querendo ter a lei dos grandes números do nosso lado. Né? Você está fazendo a média, os erros se compensam de alguma maneira e isso pode ajudar. Né? Mas a gente não se convenceu muito que precisava ser assim. Aí tem um quarto ponto que nós identificamos na revisão da literatura, que é o seguinte: na sequência dessa polêmica aí, foram feitos alguns estudos com metodologia econométrica para tentar identificar esse efeito, mas muitos deles usavam na estimação métodos de variáveis instrumentais e sabe, uma escolha de instrumentos muitas vezes não ficava clara qual era, outras vezes instrumentos que você ficava se perguntando se aqueles instrumentos eram mesmo relevantes para a questão. Em outras palavras, algum desconforto com as técnicas econométricas utilizadas para estimar a equação. Nós partimos para poder... Bom, isso aqui é uma figura extraída lá do estudo da Reinhard e Rogoff, que eles pegaram, aqui agruparam os países por faixa de endividamento, né? Aqui países com relação dívida PIB menor que 30%, aqui maior entre 30% e 60%, aqui entre 60% e 90% e aqui acima de 90%. Né? Cada barra dessa aqui é a barra da média, aqui tem a barra da mediana. Eu queria ter feito um gráfico mais simples, só colocando um ou outro, mas eu quis pegar os dados que estavam aparecendo lá no paper como eles colocaram. E, finalmente, eles também colocaram aqui uma linha, né, que é a taxa de inflação. Então, para a taxa de crescimento do PIB, é a altura aqui da barra, e você lê o valor no lado esquerdo na escala da esquerda, e para a inflação do lado direito. Né? Então, aqui, sei lá, os países desses 20 países envolvidos aqui, aqueles com relação à dívida PIB menor que 30%, tiveram um crescimento médio no período que eles consideraram, 1946 e 2009, de 4% ao ano. Na faixa seguinte, de 30 a 60, já quase que um ponto menor, tá vendo? De 4 para 3, né? Nessa faixa aqui, meio que assim, quebra a lei deles, né? Aparentemente teve um crescimento maior, e o efeito do threshold, né? Ou, assim, a quebra, a questão dramática de superar 90% de taxa de endividamento aparece aqui, quer dizer, o crescimento despenca na hora que você passa para esse grupo aqui dos 90%. Esse aí é do planilho lá do Reinhard e Rogoff. Aí eu inicialmente, nós fizemos, montamos Rafael, fizemos uma planilha, fizemos uma coisa similar, né, com a maior amostra que a gente conseguiu construir, 82 países, né, no maior período para o qual os dados requeridos estavam disponíveis nas bases de dados públicas que a gente utilizou, que é esse período aqui, 83 a 2013. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os dados, depois eu vou explicar um pouco essas coisas, né, esses detalhes aí. Enquanto eu quero só enfatizar que na hora que você amplia a amostra, esse efeito negativo do endividamento da taxa de crescimento fica muito mais nítido e progressivo. Deixa eu mostrar aqui. Esse é um gráfico similar ao de Reinhard e Rogoff, só que a amostra agora inclui os 82 desenvolvidos, 82 países, né, com todos os graus que eu errei, grau de desenvolvimento, por esse período aqui com dados anuais. Né? E você vê claramente que você tem essa tendência negativa aqui, né? E apesar de ter um salto, quando você passa dos 90, não parece um salto
tão grande, é um pouco maior, né? Você perde 2 pontos crescendo, 1,5 ponto aqui na taxa de crescimento, aqui você perde alguma coisa, meio ponto de taxa de crescimento, aqui você perde 1 ponto de taxa de crescimento quando você passa de um grupo para outro. Mas isso nos pareceu que devia haver um efeito, né? Quando você considera uma coisa mais genérica, né? E que, de certa maneira, é até mais nítido do que aparecia no caso dos dados originais lá da Garnet Brothers. Isso aqui eu destaquei aqui nessa tabela, né? Menos que 34,5, 63,5, 3,3, 2,2, e não há inversão, e não há aquela inversão de sinal do efeito que havia quando você passava da segunda para a terceira faixa, né? Que parecia que você aumentava o endividamento e o crescimento aumentava também. Isso desaparece assim, quando você considera para a média de todos os países. Um ponto importante é que, finalmente, né, também nos atraiu, é que a magnitude do efeito é relevante. Quer dizer, perder 1 ponto percentual de taxa de crescimento é um drama, né? E se você comparar essa faixa 30-60 com a faixa acima de 90, perder 2 mais outro ponto também é muito, muito importante. Então, porque essa coisa é cumulativa, né? Então, valia a pena estudar isso. Bom, como é que a gente planilha serviu para a gente tomar pé no problema, a gente como é que vamos estudar essa coisa de maneira rigorosa? Como é que vai estimar de maneira rigorosa a elasticidade do crescimento, taxa de crescimento econômico em relação ao endividamento público, né? A gente já falou um pouquinho sobre as contribuições que a gente traz, a teoria metodológica. Na parte metodológica, a gente já viu alguns estudos nesse sentido, né? Mas o que nós nos esmeramos foi tentar construir um modelo econômico robusto, né? De tal maneira que, vamos dizer assim, o efeito não fosse estável, né? A estimativa da elasticidade fosse razoavelmente estável, independentemente das modificações de segunda ordem que fizesse no modelo. E isso é um pouco uma resposta, uma preocupação da leitura da literatura que, quando utilizando modelos variados instrumentais, não apresentavam essa estabilidade, né? Muitas vezes até mesmo o mesmo paper dos mesmos autores com a mesma base de dados apresentavam mais de um modelo com variável instrumental, uma sem efeito e outro com efeito, né? Então é um negócio meio preocupante, né? E a contribuição empírica que foi usar essa amostra tão ampla quanto possível dos países, né? Pelo maior período pelo qual os dados estivessem disponíveis na amostra. A gente estava preocupado também de não de certa maneira, viesar a amostra, cortando arbitrariamente o período da amostra, né? Na realidade, a gente fez até mais, né, que eu não falei aí, mas a gente meio que reconstruiu a base de dados partindo dos dados mais primários que a gente conseguiu obter, né? Então, nós não usamos a base de dados de terceiros, a gente pegou assim, coisa mais fundamental que a gente conseguiu, ter certeza que os dados estavam. Muito bem. Qual é o modelo? Bom, o modelo é relativamente simples, mas aí já vai uma escolha também, né? O modelo estimado é baseado no modelo de crescimento neoclássico do solo, né? Ou o modelo de crescimento neoclássico, né? A gente fala de solo para simplificar a guerra, mas na realidade o crescimento ótimo, né? Já vai aí uma escolha, porque não é um modelo de crescimento endógeno, não é um modelo AK, vamos dizer assim, né? É um modelo que prevê a existência de estado estacionário, né? E fez essa escolha, que é a escolha da maior parte da literatura, com uma parte boa da literatura sobre isso aí, e a nossa avaliação é o que dá a melhor aderência aos dados. A gente chegou a olhar também o modelo de crescimento AK, mas não ficamos convencidos que era a melhor opção.
Então, em função disso aí, a gente partiu lá da metodologia de estimação do paper clássico nessa área, que é o Menck, o Gomer e o Weil, de 1992, e estendendo essa equação que eles propuseram lá, a abordagem, a especificação empírica do modelo de solo que eles propõem. Estendendo de que maneira? Bom, nós acrescentamos ao modelo variáveis, né, que têm se revelado empiricamente importantes na taxa de crescimento, na modelagem do crescimento econômico, como grau de abertura econômica. Vários que falaram sobre isso nesse seminário. Incluímos a taxa de inflação, que também é uma variável que aparece com frequência, também como importante, apesar de não fazer parte da especificação teórica do modelo neoclássico. Mas, por várias razões, sabe-se que a inflação elevada tende a reduzir a taxa de crescimento econômico. E incluímos a razão da dívida pública. Nossa paper mediu a variável de interesse nossa variável de interesse. Essa equação do Menck, do Gomer e Weil, ele foi proposto originalmente pensando numa equação empírica para o crescimento de um determinado país. Né? E aqui a gente está fazendo isso para todos os países do mundo, os 82 para os quais os dados estavam disponíveis, né? Nessa amostra, né, que é a mais ampla que a gente conseguiu construir, e isso resulta, então, num painel dinâmico. Né? Também aqui nós fomos parcimoniosos na sofisticação empírica, né? E nosso painel é de efeitos fixos, né? Por país e por tempo. À medida que você pode sofisticar a metodologia empírica, você também ganha graus de liberdade que podem tornar as estimativas mais voláteis. Né? Também na linha dessa metodologia do Menck, o Gomer e o Weil, você... a convergência, né, do estado estacionário é capturada, né, incluindo na equação a variável dependente defasada como variável explicativa. Então, essa equação que nós estimamos, né, Y pequena taxa é a renda real per capita, né? Do lado esquerdo, então, é a taxa de crescimento da renda real per capita. É uma função da renda real per capita defasada em período. Na nossa amostra, a periodicidade é anual, isso aqui é um ano, né? Mais o log da taxa de poupança em capital humano, ou da taxa de acumulação de capital humano. O log da taxa de acumulação de capital físico, a taxa de crescimento populacional, que só aparece no modelo neoclássico, né, como variável explicativa, quando o objetivo é maximizar a renda per capita, né, ou a utilidade per capita, deveria dizer. Aqui tem uma certa polêmica, a presença do N aqui ou não, depende do modelo teórico. Ele não aparece quando você maximiza a utilidade agregada, soma utilidade, vamos dizer assim. Mais um gama, que é um vetor, né? Esses outros efeitos que nós apresentamos no modelo, né? Como inflação, etc. Os efeitos fixos para o país e por tempo, e mais o erro. Né? Então, é bastante linear a especificação. Né? O coeficiente da variável defasada é a velocidade de convergência do estado estacionário. Os betas são as necessidades com relação a capital humano, capital físico e crescimento populacional. E os gamas são as necessidades com relação à dívida, inflação e grau de abertura.
essa história aqui de evitar os métodos, variáveis instrumentais, quer dizer, não é bem que a gente não gosta de variáveis instrumentais, né? Nós não gostamos das estimativas que nós vimos na literatura de variáveis instrumentais. Na realidade, já depois que escreveu esse paper, a gente já estimou esse modelo aí usando Arellano e Bond. Estamos ainda revisando esse negócio, mas eu acho que está tudo certinho. E para nosso deleite, os resultados mudam muito pouco. Então, quer dizer, na realidade, levar em conta a possibilidade de alguma dessas variáveis que a gente considera variáveis explicativas seja, na realidade, um componente endógeno, não, na realidade, nesse caso aí, dessa amostra, para essa equação, não muda muitos resultados. Né? Então, estamos tranquilos com relação a isso. Bom, já falei um pouquinho sobre a base de dados, dados públicos, etc. E esse trabalho é dos trabalhos da literatura que possui maior abrangência, quando você considera o número de países considerados e o período da amostra, que a gente não poderia ir antes de 83, porque para muitos países os dados não estão disponíveis antes de 83. Mas, além disso, a gente não é óbvio que deva considerar um período muito mais longo, porque quando você começa a ir muito para trás, você tem que considerar a possibilidade de quebras estruturais, quer dizer, a função de produção mudou, sei lá, mudou o regime político do país, coisas assim. Então, é bom ter uma amostra longa, mas não longa demais, vamos dizer assim. Mas o principal é que inclui os dados da crise de 2009. Se a gente for até 2013, 2012, isso... 2013, né? Desculpe, 2013. Então, a gente tem dentro aí... A crise é uma coisa maravilhosa, porque é um choque muito forte no sistema, né, que você é ali que você vê como é que a função de resposta os dados que nós utilizamos foram o Banco Mundial, Penn World Table, World Economic Outlook e esse World Fact. Esse dado da CIA tinha uma variável aqui que não tinha nos outros, que a gente teve que usar. Acabamos excluindo 2 países da amostra, Guiana e Lesoto, porque eles realmente tinham dados muito estranhos. E, além disso, foram excluídos como outliers. Né? A gente usou como critério de outliers um desvio maior do que 4 desvios padrões da variável. Né? Isso levou a excluir aqui os países que as observações tinham relacionamento maior que 300%, dívida maior que 3 vezes o PIB, ou então formação bruta de capital fixo, taxa de investimento maior que 50%, que também é uma coisa muito estranha, e superiores a 30% e 20%, e inferiores a 20%, uma taxa de crescimento do per capita. Se o PIB está crescendo per capita mais de 30%, tem algo errado com os dados. Né? Mas tem só com as estudos. Fizeram uma análise da ordem de integração das variáveis. Não vou me estender muito sobre isso. A gente usou teste de raiz unitária para painéis dinâmicos. E também olhamos para séries individuais, né, nas metodologias que nós entregamos, e basicamente classificamos as variáveis como sendo, no caso dessas todas aqui, integradas de ordem 1, e a taxa de acumulação de capital humano e inflação como estacionária. Eu acho que é padrão na metodologia anatômica. Né? As relações de longo prazo, que na realidade tem essa questão, né? Qual é o efeito da dívida no crescimento no longo prazo e também no contexto daquela equação, que é uma equação anual, né? Que pode capturar o efeito, vamos dizer assim, de médio prazo. Tanto de longo prazo, que tem variável defasada, como de mais curto prazo. Os testes com integração, tudo ali é integrado de ordem 1, menos 2 variáveis. Né? Se a situação acontece com frequência mais empírica, quando as variáveis principais são integradas, a gente vai adiante e faz a análise com integração. E nós fizemos isso aí.
encontramos, aplicando testes com integração para existência, integração em painéis dinâmicos, né? A gente usou a metodologia de três metodologias, né? De Pedroni, Cal e a de Fischer, né? E encontramos, para todos esses testes aí, a existência de uma relação de longo prazo entre essas variáveis. Então, não há dúvida de que no longo prazo, aumento de endividamento vai reduzir a taxa de crescimento do produto, né? Não satisfeitos, né? Muitas vezes a metodologia de integração é criticada por razões várias. Nós fizemos também uma análise que é mais antiga, mas é muito eficaz, eficiente, né? Que é estimar a equação de mínimos quadrados dinâmicos, né? E esse tem essa metodologia chamada de DOLS, né? Que é a Dynamic Ordinary Least Squares, e a tecnologia do Fully Modified Least Squares, que é uma tecnologia de informação completa, né? E também nesses casos, a gente acha as estatísticas das equações confirmam a existência da relação de longo prazo. A vantagem dessa metodologia aqui, de novo, é a estabilidade das estimativas, né? Quer dizer, a robustez das estimativas, né? Eu vou falar um pouco sobre os resultados, e você pode olhar o valor da elasticidade que você obtém nesse caso aí. Tudo tem o sinal esperado, as variáveis são significativas, e a elasticidade da taxa de crescimento no longo prazo com relação à dívida pública e em relação ao capital físico são respectivamente menos 1,94 no Full Information Fully Modified Ordinary Squares, e no caso da Dynamic Ordinary Squares é menos 1,65. E com relação à elasticidade, com relação à taxa de acumulação de capital físico, no primeiro caso é quase 5, no outro caso é 3,65, e aqui estão zeros quadrados, o ajuste da equação, assim, indica que boa parte da variância que tem aí na taxa está refletida, está capturada por essas equações. No meu são 8. E aí vem a questão de curto e médio prazo, né? Aquela equação que eu descrevi lá anteriormente, aquelas das cidades todas, você pode estimamos com quadrados generalizados, de novo com essa preocupação para a robustez do método econométrico, para painéis. Só um detalhe, a coeficiente de covariância dos erros foi estimada através do método White. A matriz, a possibilidade de ter toda essa elasticidade, né? O tamanho dos países é muito variável nessa amostra, foi tratado fazendo a matriz de variância e covariância com pesos diversamente proporcionais ao desvio padrão do erro da equação estimada. Meio padrão esse negócio. E o grau de liberdade do nosso painel é 2.196, que é o maior que a gente encontrou no integrador. Todas as variáveis, sem exceção, têm os cenários esperados. Todas as variáveis com exceção da taxa de crescimento de capital humano são cientificamente de zero, com significância de 5%. Eu lamento dizer que a taxa de investimento em capital humano não se revelou significativa para modelar a taxa de crescimento, essa composição de crescimento aí. Não sei se eu vou ter tempo de entrar nisso, se alguém quiser depois pergunta, exatamente os detalhes de por que isso é verdade. A equação é muito significativa e o resíduo também passa nos testes aí usuais de autocorreção. As elasticidades são com relação a... Isso aí é a média desses países, desses 86 países. Na cidade da dívida pública, em relação ao PIB, menos 0,76. A média nessa amostra toda, né, com relação à taxa de capital físico, é 3,61. Isso aqui é um número bastante similar àquele que eu acabei de mostrar aqui, da estimação da equação dinâmica de longo prazo, né?
capital humano não significativo, grau de abertura 3,6, inflação menos 0,51, como era de se esperar, crescimento populacional menos 0,26. O alfa, menos 6,5, indica que você, em 12 anos, você percorre metade da distância que separa o país do seu estado estacionário, na média dessa amostra. Bom, aí, onde é que entra Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff nessa história? Bom, a questão toda se tem o tal efeito threshold, se acima de 90% ou coisa parecida, se o efeito é muito maior, né? Bom, nós testamos isso aí, né? Fizemos isso aí, a gente ampliou essa equação, né, usando uma variável índice, né, igual a 0,1, dependendo se a dívida está acima ou abaixo, né? Então, onde tinha uma variável só, agora tem duas na equação. E isso, então, permite você, examinando os coeficientes estimados, saber se tem o threshold ou não. Inicialmente, fizemos 80% do PIB, que foi o valor que foi encontrado em alguns outros estudos da literatura, mas depois testamos para outros thresholds também e todos eles foram rejeitados. A gente testou isso aí com dois testes, teste de Wald e teste de razão de verossimilhança, e não encontramos, quer dizer, não encontramos diferença na elasticidade estimada, né, nesse número aqui, para casos superiores a 90% do PIB, né? Uma outra sensibilidade que a gente fez, uma extensão que a gente fez também, foi considerar a hipótese, na equação que a gente colocou, a gente tem um alfa só, um alfa médio para toda a amostra. Você poderia imaginar, não, a velocidade de convergência depende do país, assim, depende da distância que o país está do seu estado estacionário. A gente testou isso fazendo uma outra estimativa onde o alfa varia por país, né? Encontramos realmente grande variação da velocidade de convergência. Em alguns países a velocidade é zero, já está no estado estacionário. Mas o ganho de poder explicativo da equação, com essa modificação, é muito pequeno. Quer dizer, a variável, a elasticidade que nos interessava, que é do crescimento com relação à dívida, não foi alterada. Então, esse modelo é menos parcimonioso e a gente apresentou os dados do modelo original, podia ter apresentado os dados do outro modelo também, mas isso não muda nada, vamos dizer assim, né? Aqui está uma discussão rapidíssima, não vou ter tempo de estender sobre isso, sobre os outros estudos que tem na literatura, esse Kuma e o são os 38 países, Tchequete, Zampoli, 18, Portela, Stenger, 82, mas só 10 anos, né? Desculpe. Periodicidade, 10 anos. Uma coisa que, não sei se eu copiei errado ou se são 10 anos. Acho que ele fez médio, 10 anos. Método de estimação, GMM. Aqui eles não encontram threshold, aqui eles não testam, aqui eles encontram threshold de 96. Elasticidade, a nossa é parecida com a nossa com 1,7, é parecida com esse número, um pouco maior do que essa daqui. Isso aqui realmente eu acho meio inconclusivo, porque aparentemente não tem elasticidade, graus de liberdade são muito menores que a nossa equação. Tem esse artigo do Baum, Tchequevito e Ocker, 12 países só. Afonso Jales, a gente não conseguiu, ele conseguiu isso em quantidade de países, porque ele pegou média de 5 anos, né? E aí os dados não ficam muito claros de onde é que vieram, etc. A gente ficou meio desconfortável e você vê que tem uma variação grande aqui na elasticidade estimada, né? Ele encontrou um threshold de 60% aqui.